Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um texto de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. A gente vai falar sobre um texto dele, inclusive, que é um texto breve, que ele escreveu em 1910. Daqui a pouco eu falo qual é o texto, mas antes eu queria comentar algumas questões, né? Principalmente para você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso canal agora. Aqui a gente fala sobre psicanálise, sobre psicologia, ou seja, fala sobre o comportamento humano, o comportamento humano, a mente humana. Então, se você gosta desse conteúdo, se você se interessa por esse conteúdo, se você está estudando esse conteúdo, inclusive de forma acadêmica, então eu te peço para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, os nossos vídeos, as nossas aulas, porque aqui tem muito conteúdo relevante para você, tá? Então, hoje a gente vai refletir, eu vou trazer um texto, eu vou comentar um texto de Freud. Um dos objetivos do nosso canal aqui é justamente trazer a obra completa de Freud. A partir do momento que eu trouxer a obra completa de Freud para o YouTube, eu sinto que eu cumpri uma das missões que eu tinha para fazer aqui no YouTube. E hoje a gente vai dar mais um passo, colocar mais um tijolo nesse projeto ousado, que é refletir com vocês sobre um texto de Freud, que ele foi escrito em 1910. Eu vou ler poucas questões aqui, vou mais falar para vocês, sabe? Mas eu vou ler alguns trechos aqui que o Freud escreveu que me chama a atenção. E é muito curioso porque esses textos breves de Freud são... Na verdade, Freud ele escreveu obras longas, né? Por exemplo, você pega um livro como Interpretação de Sonhos, de 1900, você vai ver que é um livro longo, né? Um livro que tem muito conteúdo, é muito denso. Já tem livro de Freud que é um pouco menor, mas ele escreveu estudos também, né? Artigos científicos, ensaios, e ele escreveu textos breves e cartas. Então, uma das nossas missões é, inclusive, trazer de forma comentada absolutamente toda a obra de Freud, inclusive as cartas e as reflexões que os manuscritos, né, que encontraram, enfim. A gente vai falar agora sobre um texto que foi escrito em 1910 e o título é Exemplos de como os neuróticos revelam suas fantasias patogênicas, tá? Então, nós estamos aqui em 1910 com Freud escrevendo exemplos de como os neuróticos revelam suas fantasias patogênicas. E aí ele vai falar uma questão que, por exemplo, ele vai dizer que ele estava examinando um paciente, né? E esse paciente tinha cerca de 20 anos de idade. E ele vai falar que esse paciente ele tinha uma ele chama aqui de dementia praecox, né? Ele escreve no latim. No caso, dementia praecox pode ser traduzido como demência precoce, né? É o que é uma hebefrenia, por exemplo. Hoje nós poderíamos traduzir como hebefrenia, né? Uma esquizofrenia hebefrênica. Nós temos vários tipos hoje, de acordo com a nossa classificação atual, de esquizofrenia. Por exemplo, esquizofrenia paranoide é uma delas, é muito conhecida, inclusive, a esquizofrenia paranoide, por isso que tem muita gente que acha que esquizofrenia só tem de um tipo, que é da paranoide, mas a hebefrênica, inclusive, é uma, se não for a mais grave, é uma das mais graves, né? Esse paciente aqui que Freud está relatando nesse texto breve, ele tinha essa esquizofrenia hebefrênica, que na verdade ele vai chamar como dementia praecox, porque não tinha a classificação que a gente tem hoje, né? Mas é o análogo da hebefrenia. E é um problema com os afetos, enfim, é bom você dar uma pesquisada depois. Esquizofrenia hebefrênica com H. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse garoto ele tinha esse problema, né, da dementia praecox, no caso, e ele já tinha sido diagnosticado por outros médicos, tá? E ele tinha sido internado num sanatório, e o que acontece é que ele teve uma melhora, em determinada semana ele teve uma melhora. Freud escreve aqui, ó, nos estágios iniciais da doença ele havia mostrado periódicas mudanças de ânimo, ou seja, ele teve uma melhora no quadro dele, né? E com essas consideráveis melhoras, né, num desses estados favoráveis, ele foi justamente retirado dessa instituição, ou seja, retirado do sanatório onde ele estava, né? E ele foi retirado pelos pais dele, tá? E o que acontece é que eles passaram uma semana, o jovem se divertindo, enfim, recebendo tudo do bom e do melhor, né? Com toda espécie de entretenimento, como vai relatar Freud aqui. E os familiares ficaram festejando a recuperação dele. E aí o que acontece? Após uma semana ele teve um novo quadro, tá? Ele teve uma recaída, né? Que a gente chama.
Então ele foi levado novamente para o sanatório. E aqui que o ponto central dessa questão do texto de Freud, né, que ele falou que quando ele voltou para o sanatório, ele contou, olha isso aqui, eu vou ler agora. Ele contou que o médico atendente havia lhe dado um conselho de, abre aspas, flertar um pouco com a sua mãe. Aí Freud, ou seja, paquerar sua mãe, né? Aí Freud vai escrever o seguinte: não há dúvida de que nesse delirante equívoco da memória, ele expressou a excitação que a companhia da mãe produzira nele e que fora a causa imediata para a sua recaída. Então, Freud vai entender aqui que, no caso, o encontro que ele teve com a mãe, né, já que ele estava próximo dos familiares, depois que ele apresentou uma certa melhora no quadro, vai voltar a causar uma fantasia patogênica nele, né, vai relembrar, na verdade, vai remeter ele àquele delírio, né, e isso causou a recaída dele. Então, quando ele volta para o hospital, ele mistura tudo, né, uma desorganização de pensamento, e ele vai dizer que o médico tinha dito a ele, tinha dado um conselho a ele para ele flertar, né, para ele namorar com a mãe dele, para ele paquerar a mãe dele, né. E aqui vale lembrar que Freud já tinha escrito aquela 3 ensaios sobre a sexualidade, né, que ele trouxe a teoria do desenvolvimento psicossexual. E aqui a gente está em 1910, né, mais ou menos uns 5 anos depois ali que ele publicou o livro, que foi polêmico, onde ele fala sobre a questão do complexo de Édipo, né, ele vai falar sobre a questão da fase anal, da fase oral, né, que seria a primeira fase anal, enfim, as fases do desenvolvimento psicossexual, que já foi polêmico em si, e aí o Freud chega com mais polêmica. Ele me parece realmente que, quer dizer, me parece não, né, a gente já sabe que Freud não tinha meias palavras, o que ele identificava realmente, ele trazia, ele publicava, ele fazia questão realmente de não se preocupar com o que os outros vão pensar. Isso aqui é uma polêmica, né? Isso aqui é um tabu, na verdade, em 1910. Hoje já se sabe que os pacientes, a gente vai continuar o texto daqui a pouco, mas eu estou só trazendo alguns comentários, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que pacientes que têm quadros, né, de esquizofrenia, vários deles realmente possuem uma sexualidade muito exacerbada, né? Eles apresentam essa forma exacerbada de sexualidade e vários deles demonstram, de certa forma, um interesse quando tem uma certa aproximação com a mãe ou com o pai. Eles demonstram certo interesse sexual em algumas situações de crise e tal. Então a gente sabe que isso hoje é normal. Mas em 1910, Freud trazendo essa percepção, né, publicando esse tipo de registro, eu imagino que deva ter sido extremamente polêmico e inúmeras tentativas de refutar essa teoria daqui provavelmente apareceram. Talvez por isso Freud continue esse texto trazendo um outro caso, né, que ele fala sobre um caso há mais de 10 anos atrás que ele havia pego, ou seja, logo no início da clínica psicanalítica ali, se ele está falando há mais de 10 anos, em 1910, possivelmente, logo depois que ele publicou ali estudos sobre histeria, ele deve ter ouvido falar sobre esse caso aqui, que aí ele fala sobre um caso, né, que chegou até ele de uma fonte confiável, ele não diz quem é, mas ele fala de uma garota que é filha de um médico, e esse médico, ele negava, né, ele era negacionista. Olha só, ele negava que a filha tivesse um quadro de histeria, mas a filha possuía, né? Então ela tinha um quadro de histeria e ela somatizava esse quadro de histeria. Ou seja, trazia no corpo, né, a somatização, soma do grego, ela trazia no corpo justamente aquilo que era reflexo do estado da psique dela. E o que acontece é que o pai dela negava que ela tivesse esse tipo de transtorno, né? E fazia os tratamentos somáticos. No caso, o tratamento somático que a gente pode considerar aqui seriam tratamentos paliativos, digamos assim. Então, a pessoa, por exemplo, está com síndrome do pânico e ela está com falta de ar, porque ela está com crise do pânico, a pessoa vê que ela está com falta de ar e vai fazer uma nebulização na pessoa. É mais ou menos isso, né? Então, no caso, é um tratamento paliativo, ele vai nos sintomas, o que está aparecendo no corpo dela, está aparecendo isso, isso e aquilo. Então, está aparecendo uma dor nas costas, por exemplo, então vai fazer massagem, né? Não observa a questão do estado mental da pessoa. Haja visto que diversas pessoas que são ansiosas, têm problemas de estresse, ficam com os ombros tensionados. Então, é o equivalente da pessoa
disponibilizar para outra uma massagem, ao invés de disponibilizar o tratamento que deveria ser disponibilizado, tratamento para histeria, no caso para neurose, enfim, por aí vai. Nesse caso aqui, a paciente, ela era histérica, não era paciente de Freud, e uma amiga dela chegou para dizer, já que o quadro dela não melhorava, uma amiga dela chegou para dizer assim, por que que você não vai procurar o Dr. Freud? E aí ela falou, pra quê? Olha isso aqui. Ela falou, pra quê? Sei muito bem a pergunta que ele me faria. Ele faria a seguinte pergunta, né? Abre aspas. Já lhe ocorreu a ideia de ter relações sexuais com o seu pai? Ela estava imaginando que o Freud falaria isso. Aí o Freud vai dizer, não preciso garantir nem naquele tempo, nem agora, que eu não faço perguntas desse tipo, né? Não preciso garantir que nem naquele tempo, nem agora eu faço perguntas desse tipo. Mas note-se que muita coisa que os pacientes relatam como sendo palavras ou atos dos médicos pode ser entendida como revelação, e ele termina, de suas próprias fantasias patogênicas. Então, ele termina exatamente o texto falando esse termo fantasia patogênica, e isso em 1910 eu acredito que deva ter sido um grande tabu. Espero que você tenha gostado dos nossos comentários, né, do texto breve. Existem diversos textos breves de Freud que dá para a gente conversar um pouco, dá para a gente debater um pouco. Inclusive, eu queria a tua participação aqui embaixo, alguma sugestão de algum texto que a gente possa trazer. E espero que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas próximas notificações, aulas, vídeos, comentários de textos e os casos de Freud que a gente vai trazer aqui, que já tem um caso aqui no canal, que é o caso Catarina. Então você pode acessar aí, e você pode também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você aguardar os próximos casos, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.